Ele havia desistido de tudo, até encontrar aquela moça de olhos puros. Ninguém imaginava que uma alma tão cansada pudesse voltar a sentir amor de verdade. De onde você está assistindo essa história? Se inscreve no canal e deixa o like, porque o que aconteceu com esse homem vai tocar seu coração. A chuva martelava o asfalto com uma violência quase proposital quando Carlos empurrou a porta de madeira da biblioteca comunitária. Gotas escorriam pelo seu casaco cinza, formando pequenas poças no piso de tábua corrida. Ele não deveria estar ali naquela sexta-feira de abril. Tinha uma reunião cancelada de última hora e um livro emprestado há 3 semanas que pesava na consciência como pesam as coisas inacabadas. Boa tarde. Chegou na hora certa. Estávamos prestes a fechar por causa da tempestade. A voz veio de trás do balcão alto, onde uma jovem de cabelos castanhos presos organizava fichas de empréstimo. Carlos levantou os olhos apenas o suficiente para não parecer rude. Ela usava um suéter cor de vinho e tinha uma caneta presa entre os lábios enquanto trabalhava. Só vim devolver. Ele colocou o livro sobre o balcão, deixando o volume cair com mais força do que pretendia. Manual de Arquitetura Moderna estava escrito na lombada desgastada. Júlia pegou o livro, passou os dedos pela capa, como quem acaricia algo precioso e sorriu. 3 semanas. Aposto que você leu cada página pelo menos 2 vezes. Li uma vez. É técnico demais para reler. Então por que demorou tanto para devolver? A pergunta pegou Carlos desprevenido. Ele ficou ali, pingando água da chuva, procurando uma resposta que não soasse como confissão. A verdade era que ler aquele livro à noite tinha se tornado um ritual que preenchia as horas vazias antes de dormir. Devolvê-lo significava voltar ao silêncio absoluto do apartamento. Trabalho. Muito trabalho. Foi a resposta que encontrou. Júlia digitou algo no computador antigo, cujas teclas faziam um barulho característico de máquinas que viram décadas passarem. Entendo. Engenheiro civil, correto? Vi no seu cadastro. Sim. Deve ser interessante. Construir coisas. Dar forma ao que antes era só papel. Carlos enfiou as mãos nos bolsos, um gesto automático quando o desconforto batia à porta. Aquela moça falava com uma leveza que ele não via em ninguém há muito tempo, como se conversar fosse algo natural, e não um campo minado de palavras que podiam ser usadas contra você depois. É um trabalho como outro qualquer. Discordo. Júlia se levantou contornando o balcão com o livro ainda nas mãos. Cada profissão carrega um pedaço da alma de quem a escolhe. Você escolheu construir estruturas que permanecem. E isso diz muito. Ela caminhou até uma estante próxima, procurando algo específico. Carlos deveria ir embora. A chuva estava diminuindo, e ele tinha uma geladeira vazia esperando em casa, mas seus pés não se moveram. Escolhi porque paga bem e é previsível. Cálculos não mentem. Júlia se virou segurando outro livro. Os olhos dela eram castanhos como mel velho, com pequenas fagulhas douradas que captavam a luz amarelada das luminárias antigas. As pessoas também não mentem quando você aprende a lê-las corretamente. Ela estendeu o livro. Experimente este. A Poética do Espaço. Não é técnico, mas fala sobre arquitetura de uma forma que talvez você não tenha considerado. Não leio filosofia. Não é filosofia. É sobre como os espaços que habitamos moldam quem somos. Como uma casa não é só estrutura, mas memória. Como cada cômodo guarda pedaços de vida. Carlos pegou o livro por reflexo. A capa era simples, azul marinho com letras douradas. Pesava menos do que esperava. Vou pensar sobre emprestar. Não precisa pensar. Leve. Se não gostar, devolva na próxima semana, sem compromisso. Havia algo na forma como ela dizia sem compromisso, que soava quase como desafio. Como se estivesse dizendo que ele era exatamente o tipo de pessoa que fugia de qualquer coisa que exigisse mais do que o mínimo. Tudo bem. Ele segurou o livro contra o peito, protegendo-o da umidade do casaco. Júlia voltou ao balcão, registrou o empréstimo, e quando entregou a ficha para ele assinar, seus dedos roçaram por acidente. Foi um toque breve, insignificante para qualquer observador, mas Carlos sentiu algo que não sentia há tanto tempo que quase não reconheceu. Um arrepio que não vinha do frio. Qual seu nome? As palavras saíram antes que ele pudesse censurá-las.
Júlia, trabalho aqui há 2 anos. E você é Carlos, 42 anos, engenheiro civil. Mora na Rua das Acácias, número 312. Ela sorriu de forma travessa. Cadastro completo. Isso não é invasão de privacidade? É meu trabalho conhecer os leitores. Ajuda a fazer boas recomendações. Por exemplo, percebi que você nunca pegou ficção. Só livros técnicos ou históricos. Por quê? Carlos assinou a ficha com sua letra inclinada, forte demais no papel fino. Ficção é perda de tempo. Prefiro coisas reais. As melhores verdades estão disfarçadas de ficção. Júlia guardou a ficha numa gaveta de madeira que rangeu ao abrir. Mas respeito sua escolha. Por enquanto. Aquele por enquanto ficou ecoando enquanto Carlos atravessava a porta de volta para a rua. A chuva havia parado, deixando o asfalto reluzente sob a luz dos postes que começavam a acender. Ele caminhou 3 quadras até o carro, entrou, colocou o livro no banco do passageiro e ficou ali sentado, motor desligado, olhando para a capa azul marinho. Não era só um livro. Era uma porta entreaberta para algo que ele não sabia se queria cruzar. Quando finalmente ligou o carro e dirigiu para casa, Carlos não percebeu que pela primeira vez em 7 anos havia algo no banco do passageiro além de silêncio. Carlos não planejava voltar tão cedo. De fato, passou a semana inteira convencido de que devolveria o livro por correio ou deixaria na caixa de devolução do lado de fora da biblioteca. Qualquer coisa para evitar outra conversa com a bibliotecária de olhos que enxergavam demais. Mas na quinta-feira à noite, quando abriu A Poética do Espaço, apenas por curiosidade, ficou até às 3 da madrugada lendo. Cada página falava sobre casas como organismos vivos, sobre cantos que guardam segredos, sobre porões que representam o inconsciente e sótãos que são refúgios de sonhos. Ele nunca tinha pensado em arquitetura dessa forma. Para ele, sempre fora sobre cálculos estruturais, resistência de materiais, códigos de obra. Na sexta-feira às 6 da tarde, estava novamente empurrando a porta de madeira da biblioteca. Júlia estava subida numa escada, organizando livros na prateleira mais alta. Usava uma saia longa cor de mostarda e uma blusa branca simples. Os pés descalços mostravam meias com desenhos de gatos. Quando ouviu a porta, virou a cabeça. Voltou. Não era pergunta. Era constatação satisfeita. O livro é bom. Carlos colocou as mãos nos bolsos, postura defensiva que adotava sem perceber. Já é só bom? Júlia desceu da escada com a leveza de quem faz aquilo 1000 vezes por dia. Interessante, diferente. Alta recomendação vinda de você. Ela caminhou até o balcão, onde uma garrafa térmica de chá exalava vapor. Quer? É chá de hibisco com gengibre. Minha avó dizia que esquenta a alma. Não bebo chá. Todo mundo bebe algo quente. Café, chá, chocolate. É instinto humano buscar calor. Carlos ia recusar novamente quando percebeu o quanto soaria rude. Além disso, o escritório tinha ficado sem aquecimento o dia inteiro por causa de um problema na caldeira, e seus ossos ainda guardavam o frio. Tudo bem. Um pouco. Júlia pegou uma caneca de cerâmica branca com um gato pintado à mão e serviu o chá. O líquido era vermelho escuro, quase vinho, e o vapor carregava um aroma picante. Minha avó fazia esse chá toda sexta-feira. Dizia que sexta-feira é dia de reflexão, de olhar para a semana que passou e decidir o que levar para a próxima. Carlos aceitou a caneca, sentindo o calor atravessar a porcelana e aquecer suas mãos. Sua avó era portuguesa? Como você sabe? Hibisco com gengibre. É uma combinação comum em Portugal. Minha antiga... Ele parou, a palavra esposa presa na garganta como um osso de peixe. Sua antiga o quê? Júlia se serviu de chá, soprou de leve antes de beber. Nada, esquece. Tudo bem, não precisa contar. Ela sorriu de forma que não parecia condescendente, apenas compreensiva. Mas sim, minha avó era de Braga, veio para o Brasil nos anos 60, casou com meu avô, tiveram minha mãe. Ela me criou depois que minha mãe morreu no parto da minha irmã. A franqueza da declaração pegou Carlos desprevenido. Não era o tipo de informação que as pessoas compartilhavam casualmente, especialmente não com estranhos.
Sinto muito. Não precisa. Nunca a conheci. Então não é uma perda que eu sinta. Mas minha avó sentia. E me ensinou a sentir também de forma estranha. Me ensinou a amar alguém que nunca conheci através das histórias. Carlos tomou um gole do chá. Era forte, picante, com um toque de doce no final. Desceu quente pela garganta e se espalhou pelo peito como uma pequena fogueira. Por que está me contando isso? Júlia pousou a caneca no balcão, inclinou a cabeça, de forma que mechas de cabelo escaparam do coque. Porque você parece alguém que esqueceu que todo mundo tem histórias, que todo mundo carrega alguma coisa. E às vezes, saber que não estamos sozinhos nessa carrega ajuda. Eu não pedi ajuda, eu sei, mas estou oferecendo mesmo assim. Ela pegou o livro que ele havia devolvido na semana anterior e o folheou devagar. Sabe o que me fascina em bibliotecas? Não são os livros em si, são as pessoas que vêm buscá-los. Cada livro que alguém escolhe é como uma radiografia da alma. Conta o que falta, o que se busca, o que se evita. E o que meus livros dizem sobre mim? Que você constrói paredes por fora, mas quer desesperadamente entender os espaços vazios por dentro. Que você escolhe conhecimento técnico porque é seguro, mas está cansado de segurança. Que você... Chega. Carlos colocou a caneca de volta no balcão com mais força que o necessário. O chá balançou, mas não derramou. Júlia não pareceu ofendida. Apenas observou ele com aqueles olhos que viam demais. Desculpe. Às vezes falo mais do que deveria. Minha avó dizia que minha língua era mais rápida que meu juízo. Não é isso. É só que... Carlos passou a mão pelo cabelo. Um gesto raro de frustração. Não sei lidar com pessoas que falam o que pensam. Prefere pessoas que mentem? Prefiro pessoas previsíveis. Que tédio. Júlia sorriu, mas havia bondade no sorriso. A vida já é curta demais para ser previsível. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos. Do lado de fora, o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. A luz atravessava as janelas altas da biblioteca, criando retângulos dourados no chão de madeira. Vim devolver o livro. Carlos finalmente disse. Já leu em uma semana? Li em uma noite. Os olhos de Júlia se iluminaram. E me fez pensar em coisas que não pensava há muito tempo. Bom, pensar é o primeiro passo para sentir, e sentir é o primeiro passo para viver de verdade. Você sempre fala em metáforas? Só quando estou confortável. Júlia pegou outro livro de uma pilha ao lado do computador. Este aqui chegou hoje. O Nome da Rosa. É ficção, mas tem arquitetura, mistério e história. Acho que você vai gostar. Achei que respeitava minhas escolhas. Respeito. Mas também acredito em expandir horizontes. Experimente. Se odiar, venha reclamar pessoalmente. Carlos pegou o livro. Era grosso, pesado, com uma capa que mostrava um monastério medieval. Por que você faz isso? O quê? Se importa. Com o que estranhos leem. Com o que pensam. Júlia se inclinou no balcão, apoiando o queixo nas mãos. Porque todo mundo que entra por aquela porta está buscando alguma coisa. E meu trabalho não é só emprestar livros. É ajudar as pessoas a encontrarem o que nem sabem que estão procurando. E você acha que sabe o que estou procurando? Não, mas acho que você também não sabe. E às vezes a melhor forma de descobrir é seguir as pistas que aparecem pelo caminho. Carlos segurou o livro contra o peito, sentindo o peso familiar. Vou devolver sexta que vem. Estarei aqui. Júlia serviu mais chá na própria caneca. Sempre estou aqui nas sextas às 6. Quando Carlos saiu da biblioteca naquela noite, o céu já estava escuro, e as primeiras estrelas piscavam timidamente entre as nuvens que se afastavam. Ele entrou no carro, colocou o livro no banco do passageiro e, antes de ligar o motor, percebeu que estava sorrindo. Não um sorriso completo, mas o esboço de algo que um dia já foi alegria. E pela primeira vez em 7 anos, sexta-feira às 6 da tarde, tinha um significado que ia além do fim do expediente. As semanas que se seguiram criaram um padrão que Carlos não admitia, mas que Júlia observava com atenção silenciosa. Toda sexta-feira às 6 da tarde, ele aparecia. Sempre pontual,
sempre com o livro da semana anterior na mão. Sempre com aquela expressão de quem está fazendo algo contra sua melhor razão. Júlia começou a deixar bilhetes entre as páginas dos livros que emprestava para ele. Pequenos papéis amarelos com sua letra redonda e inclinada. No início, eram apenas recomendações de capítulos. Vá direto ao capítulo 7. A descrição da biblioteca é magnífica. Depois viraram observações. Esse personagem me lembra você. Austero por fora, confuso por dentro. E eventualmente se transformaram em pequenas confissões. Hoje foi um dia difícil. Espero que este livro faça seu dia ser melhor. Carlos lia cada bilhete, guardava na gaveta da escrivaninha do apartamento e nunca mencionava. Mas Júlia percebia mudanças sutis. A forma como ele começou a fazer perguntas sobre os livros ao invés de apenas devolvê-los. Como ficava mais 10, 15 minutos conversando antes de ir embora. Como seus ombros relaxavam quando entrava na biblioteca, como se estivesse despindo uma armadura pesada. Na quinta semana, Carlos chegou carregando uma sacola de papel pardo. Então trouxe algo. Ele colocou a sacola no balcão com cuidado excessivo. Júlia estava catalogando novos exemplares, os dedos manchados de tinta de carimbo. Olhou para a sacola com curiosidade. Presente de grego? Não sei o que isso significa. Significa algo que parece bom, mas esconde uma armadilha. Não é armadilha. É. Carlos abriu a sacola e tirou um livro antigo com capa de couro. Encontrei num sebo. Pensei que gostaria. Júlia pegou o livro com reverência. Era uma edição antiga de Mensagem de Fernando Pessoa, com ilustrações coloridas à mão. As páginas tinham aquele cheiro característico de tempo e memória. Carlos, isso deve ter custado uma fortuna. O dono do sebo me deve uns favores. Fiz o projeto de reforma da casa dele de graça. Você não precisava. Eu sei. Mas você fica deixando bilhetes nos meus livros. Achei justo retribuir. Foi a primeira vez que ele mencionou os bilhetes. Júlia sentiu o coração acelerar de forma inexplicável. Você lê os bilhetes? Todos. E... Carlos enfiou as mãos nos bolsos, o gesto defensivo de sempre. E são a melhor parte da semana. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Era carregado de coisas não ditas, de reconhecimentos mútuos, de portas que se abriam milímetro por milímetro. Quer jantar? Júlia perguntou antes de pensar, depois arregalou os olhos com a própria ousadia. Aqui? Não, existe uma cantina portuguesa 2 quadras daqui. A dona é amiga da minha avó. Faz o melhor bacalhau com natas da cidade. Carlos olhou para o relógio. 6h20. Normalmente já estaria a caminho de casa, para seu apartamento vazio, sua rotina solitária, sua cama que era grande demais para uma pessoa só. Não costumo jantar fora. Eu sei. Por isso estou convidando. Júlia, olha sem pressão. Se quiser ir embora, vá. Mas se uma pequena parte sua está cansada de comer sozinho vendo televisão, aceite. É só comida, só conversa, nada que vá mudar o mundo. Mas ambos sabiam que era mentira. Tudo o que acontecia entre eles tinha o peso de mudança. Cada palavra, cada olhar, cada livro trocado era uma peça de um quebra-cabeça maior que nenhum dos dois conseguia ver completamente ainda. Tudo bem, Carlos disse finalmente. Mas eu pago. Podemos dividir. Não, se vou fazer isso, vou fazer direito. Júlia sorriu, e havia algo de triunfo naquele sorriso. Não o triunfo de quem venceu uma disputa, mas de quem finalmente viu uma porta ser aberta. Ela fechou a biblioteca 15 minutos mais cedo, coisa que nunca fazia. Pegou sua bolsa de tecido bordado, apagou as luzes, exceto a da entrada, e trancou a porta com a chave grande e antiga que sempre carregava num chaveiro de cortiça. Caminharam lado a lado pelas ruas do bairro. Era maio, e o outono começava a pintar as árvores de amarelo e vermelho. O vento trazia um frio agradável que fazia Júlia apertar o casaco mais junto ao corpo. Faz quanto tempo que trabalha na biblioteca? Carlos perguntou, quebrando o silêncio que tinha se instalado entre eles. 2 anos e meio, desde que me formei em letras. Por que bibliotecária? Com um diploma em letras podia ser professora, editora, porque livros salvaram minha vida quando eu precisava ser salva.
Júlia disse com simplicidade. Depois que minha avó morreu, fiquei sozinha. Tinha 18 anos, nenhum outro parente próximo e uma casa cheia de memórias que doíam demais. Foi numa biblioteca que encontrei refúgio, onde descobri que solidão e estar sozinha são coisas diferentes. E são, completamente. Estar sozinha é física, solidão é emocional. Você pode estar numa sala cheia e sentir solidão, ou pode estar completamente sozinha e sentir-se acompanhada por cada personagem que vive nas páginas. Carlos processou isso em silêncio. Eles viraram uma esquina, onde um lampião antigo de ferro fundido iluminava a fachada colorida de uma cantina. Casa Minho, dizia a placa em letras verdes e vermelhas. Eu sei sobre solidão. Carlos disse baixo. Moro sozinho há 7 anos. Por escolha, por necessidade. Meu casamento terminou. Mal. Muito mal. Júlia não perguntou mais. Apenas acenou com a cabeça e empurrou a porta da cantina. O lugar era pequeno, com talvez 10 mesas, paredes azulejadas com cenas portuguesas e o cheiro inconfundível de alho refogado e azeite de oliva. Uma senhora de cabelos brancos presos num coque apertado veio ao encontro deles. Julinha, quanto tempo, menina? Lá, Dona Conceição. Júlia beijou a bochecha da senhora. Este é Carlos. Carlos, Dona Conceição foi amiga da minha avó. Qualquer amigo da Julinha é bem-vindo. Dona Conceição apertou a mão de Carlos com força surpreendente para alguém tão pequena. Senta, senta, vou trazer vinho verde e umas entradinhas. Eles se sentaram numa mesa ao canto, próxima a uma janela que dava para um pátio interno com uma parreira. Carlos olhou ao redor, notando fotografias antigas na parede, santos de porcelana em nichos, toalhas de mesa com bordados à mão. É como entrar em outro país. Dona Conceição diz que mantém Portugal vivo aqui, que enquanto servir bacalhau e cantar fado, uma parte de sua terra nunca morre. O vinho chegou, verde claro e ligeiramente efervescente. Dona Conceição serviu pessoalmente, depois trouxe azeitonas, queijo da serra, pão ainda quente. Comam, comam. Já volto para anotar o pedido principal. Quando ficaram sozinhos, Júlia ergueu a taça. Um brinde? Ao quê? Às sextas-feiras às 6. Ela disse simplesmente. Carlos hesitou, depois ergueu sua taça, tocando de leve na dela. O som do cristal foi delicado, quase musical. Às sextas-feiras às 6. Beberam, e o vinho era fresco, com um toque de acidez que limpava o paladar. Carlos provou uma azeitona, sentindo o sal explodir na boca. Pode me fazer uma pergunta? Júlia perguntou, partindo um pedaço de pão. Depende da pergunta. Por que você continua voltando à biblioteca? Poderia pegar livros em qualquer lugar, comprar pela internet, baixar versões digitais. Carlos colocou a azeitona de volta no pratinho. Limpou os dedos no guardanapo de pano. No início era só conveniência. A biblioteca fica no caminho entre o escritório e casa. E agora? Agora? Ele a olhou nos olhos pela primeira vez desde que sentaram. Agora é porque você está lá. A sinceridade da declaração ficou suspensa entre eles como fumaça. Júlia sentiu o rosto aquecer, mas não desviou o olhar. E isso te assusta? Muito, Carlos admitiu. Não confio em pessoas há muito tempo. Não, me permito confiar. Eu não mordo. Não é isso. É que a última pessoa em quem confiei me traiu de todas as formas possíveis, e jurei que nunca mais permitiria que alguém chegasse perto o suficiente para fazer aquilo de novo. Júlia estendeu a mão por cima da mesa, parando a centímetros da mão dele. Não tocou, apenas ofereceu a possibilidade. Nem todo mundo trai. E se você se trancar para sempre, quem realmente está vencendo? Carlos olhou para a mão dela pequena, com dedos manchados de tinta, unhas curtas e sem esmalte. Depois, num movimento que o surpreendeu, colocou sua mão sobre a dela. O toque foi elétrico, simples, mas carregado de significado. Não sei se consigo fazer isso, ele disse honestamente. Fazer o quê? Seja lá o que isto está se tornando. E o que você acha que está se tornando? Algo que pode me machucar. Júlia entrelaçou os dedos nos dele,
um gesto suave, mas firme. Ou algo que pode te curar. Eles ficaram assim, mãos entrelaçadas sobre a mesa, enquanto Dona Conceição voltava com um sorriso que dizia que tinha visto aquilo 1000 vezes antes. Duas pessoas assustadas, começando a construir uma ponte sobre o abismo da solidão. E quando Carlos não soltou a mão dela para pegar o cardápio, Júlia soube que algo fundamental tinha mudado. Não era amor ainda, mas era o primeiro passo na direção certa. A rotina mudou sem que nenhum dos dois anunciasse oficialmente. As sextas-feiras viraram sextas e quartas, depois sextas, quartas e domingos. Em 6 semanas, eles se viam 4, 5 vezes por semana. Sempre em lugares públicos. A cantina, uma cafeteria no centro, o mercado de flores que funcionava aos sábados de manhã. Júlia aprendeu que Carlos tomava café sem açúcar, mas com uma quantidade absurda de leite. Que ele torcia o nariz para a música alta, mas secretamente gostava de jazz. Que tinha uma cicatriz na sobrancelha esquerda de quando caiu de bicicleta aos 8 anos e precisou levar 5 pontos. Carlos descobriu que Júlia chorava em filmes, mesmo quando o final era feliz. Que ela colecionava xícaras antigas de porcelana que encontrava em brechós. Que tinha um gato chamado Borges que odiava visitas, mas por algum motivo aceitou Carlos na primeira vez que ele foi ao apartamento dela. Foi num domingo de junho que tudo começou a desmoronar. Não entre eles, mas ao redor deles. Carlos tinha marcado almoço com a mãe, algo que evitava há meses. Ela ligava toda semana cobrando presença no jantar de família, e ele sempre arrumava desculpas. Trabalho, viagens, cansaço. Mas desta vez, ela foi incisiva. Ou ele aparecia, ou ela apareceria no escritório dele. E ninguém queria Dona Helena causando cena em público. Preciso ir ao almoço familiar hoje, Carlos disse a Júlia quando tomavam café no apartamento dela na manhã de domingo. Sol entrava pela janela iluminando as partículas de poeira no ar. Tudo bem, tenho alguns livros para catalogar mesmo. Quero que venha comigo. Júlia quase derrubou a xícara. Eles estavam juntos há quase 2 meses, mas Carlos nunca mencionara a família. Na verdade, ele falava muito pouco sobre qualquer coisa pessoal. Era como descascar uma cebola, camada por camada, com cuidado para não machucá-lo no processo. Tem certeza? Não, Carlos admitiu. Mas se não te levar agora, nunca vou levar. E minha mãe já está fazendo perguntas sobre por que ando diferente. Diferente como? Menos insuportável, segundo ela. Júlia riu, mas havia nervosismo na risada. Carlos, conhecer a família é um passo grande. Eu sei. Ele segurou a mão dela por cima da mesa. Mas estou cansado de esconder coisas. Cansado de viver como se tudo fosse temporário. Você não é temporária. Ou pelo menos não quero que seja. Era a declaração mais próxima de amor que ele conseguia verbalizar ainda. E Júlia sabia que, vindo dele, custou muito. Está bem. Mas me avise se sua mãe for do tipo que julga pelos sapatos, porque os meus estão todos gastos. Minha mãe julga por tudo, mas ela terá que engolir. A casa da família de Carlos ficava num bairro antigo, com ruas arborizadas e mansões que tinham visto dias melhores. A pintura estava descascada, o jardim meio abandonado, mas ainda havia um ar de grandeza no portão de ferro e na escadaria de mármore. A família tinha dinheiro. Depois perdeu, agora tem orgulho e conta bancária no vermelho. Carlos explicou enquanto estacionava. E eles sabem sobre mim? Sabem que estou saindo com alguém. Não sabem quem. Antes que pudessem tocar a campainha, a porta se abriu. Uma mulher de aproximadamente 70 anos, cabelos tingidos de loiro, vestido social azul marinho e expressão severa, olhou para eles. 45 minutos atrasado, Carlos. Como sempre. Mãe, esta é Júlia. Júlia, minha mãe, Helena. Helena examinou Júlia da cabeça aos pés, num olhar que durou segundos, mas pareceu horas. Júlia sentiu cada imperfeição ser catalogada e julgada. Bibliotecária, correto? Carlos mencionou no telefone. Sim, senhora. Profissão honesta, embora não muito lucrativa, imagino. Helena se afastou da porta. Entrem, a comida já está esfriando. A sala de jantar tinha um lustre de cristal que devia ter custado uma fortuna décadas atrás. A mesa podia acomodar 12 pessoas, mas eram só 5. Além de Helena e Carlos, havia um homem mais novo que se apresentou como Rodrigo
irmão de Carlos, sua esposa Vanessa, e uma cadeira vazia que ninguém mencionou. Pai não vem? Carlos perguntou, puxando uma cadeira para Júlia. Seu pai está descansando. O coração anda fraco. Helena serviu o vinho tinto em taças de cristal. Talvez se o filho aparecesse mais vezes, ele não ficaria tão estressado. Mãe, por favor. É verdade. Rodrigo vem toda semana. Traz a esposa, planejam dar netos. Você some por meses e aparece com... Ela gesticulou vagamente para Júlia. Com quem mesmo? Com a mulher que estou namorando. Carlos disse com voz firme. Namorando. Que palavra interessante para alguém da sua idade. Helena cortou um pedaço de carne assada. Qual sua idade, querida? 26. Júlia respondeu, sentindo a armadilha se fechar. 26. E Carlos tem 42. Helena mastigou lentamente. 16 anos de diferença, interessante. Não vejo problema na idade, Júlia disse, controlando o tom. Claro que não. Você é jovem, tem décadas pela frente. Mas e quando Carlos estiver com 60? Você vai querer cuidar de um homem velho? Mãe, chega! Carlos bateu o garfo na mesa. Estou apenas sendo prática, filho. Alguém precisa ser. Rodrigo limpou a garganta, tentando mudar de assunto. Carlos, ainda está trabalhando naquele projeto do viaduto? Terminei semana passada. Agora estou desenhando uma casa. Uma casa? Helena arqueou a sobrancelha. Desde quando você desenha casas residenciais? Desde que quis. Carlos olhou para Júlia. É uma casa especial. O almoço continuou numa tensão que podia ser cortada com faca. Helena fazia comentários sutilmente venenosos. Rodrigo tentava apaziguar. Vanessa ficou em silêncio a maior parte do tempo. E Júlia, para seu próprio crédito, manteve a compostura. Foi só quando a sobremesa foi servida que o verdadeiro ataque veio. Carlos, precisamos conversar sobre dinheiro. Rodrigo disse, parecendo desconfortável. Que dinheiro? Pai precisa de uma cirurgia. O plano não cobre tudo. Precisamos de 50 mil. Carlos largou a colher. 50 mil? É uma cirurgia cardíaca complexa. Sem ela, ele tem talvez 1 ano. E onde vou arranjar 50 mil? Você é engenheiro. Ganha bem. Eu tenho 2 filhas para sustentar. Rodrigo evitava olhar nos olhos do irmão. Eu também tenho contas. Investi minhas economias inteiras na campanha para salvar a biblioteca. Pela primeira vez, Helena pareceu genuinamente surpresa. Você fez o quê? A biblioteca onde Júlia trabalha ia ser demolida. Ajudei na campanha. Com dinheiro, tempo, contatos. Você gastou suas economias numa biblioteca? Helena parecia incrédula. Sim. Por uma mulher que conheceu há 2 meses. Por algo que importa. E seu pai não importa? A voz de Helena subiu uma oitava. Júlia se levantou. Acho melhor eu ir. Não. Carlos segurou seu pulso. Você fica. É minha mãe que precisa aprender limites. Carlos, não fale assim comigo. Helena bateu a mão na mesa. Então pare de me tratar como se eu fosse propriedade sua. Pela primeira vez em anos, Carlos gritou. Passo a vida inteira tentando te agradar. Virei engenheiro porque você quis. Casei com quem você aprovou. Engoli cada crítica, cada decepção que você jogou em mim. E o que recebi em troca? Nada. Nunca é suficiente. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o relógio antigo na parede parecia ter parado de marcar o tempo, ou arranjar o dinheiro para a cirurgia do pai. Carlos disse, mais calmo. Mas não espere que eu volte aqui tão cedo. E Júlia vai comigo quando vier, ou não venho. A escolha é sua. Ele se levantou, pegou a mão de Júlia e saiu da casa sem olhar para trás. No carro, Carlos tremia. Não de frio, mas de adrenalina, raiva, libertação. Você está bem? Júlia perguntou suavemente. Não. Ele apoiou a testa no volante. Mas vou ficar. Júlia acariciou suas costas em círculos lentos, não dizendo nada. Às vezes, presença era mais poderosa que qualquer palavra. Depois de alguns minutos, Carlos levantou a cabeça. Desculpe por isso. Não precisa se desculpar. Toda família tem seus demônios. A minha tem um exército inteiro. E você acabou de enfrentá-los. Deve contar por algo. Carlos deu a partida no carro.
mas antes de sair da vaga, olhou para Júlia. Obrigado por não sair correndo. Para onde eu correria? Você ainda não me mostrou a casa que está desenhando. E naquele momento, com tudo desmoronando ao redor, Carlos sorriu. Um sorriso genuíno que iluminou seu rosto de uma forma que Júlia ainda não tinha visto. E ela soube, com certeza absoluta, que estava se apaixonando. Não pela versão perfeita dele, mas pelo homem imperfeito que lutava todos os dias para ser melhor. Os dias depois do almoço foram pesados. Carlos mergulhou no trabalho com uma intensidade que beirava a obsessão. Precisava do dinheiro para a cirurgia do pai, e a única forma era aceitar mais projetos, trabalhar noites e fins de semana. Júlia continuava vendo ele, mas agora era ela quem levava comida ao escritório dele. Sentava no sofá velho de couro enquanto ele desenhava plantas, ouvia ele verbalizar frustrações sobre estruturas que não se encaixavam e prazos impossíveis. Foi numa terça-feira, 3 semanas depois do desastre familiar, que Carlos a chamou para o escritório dele de forma diferente. Não era o pedido cansado habitual, mas havia uma energia em sua voz pelo telefone. Preciso te mostrar algo, ele disse. Pode vir agora? Júlia fechou a biblioteca mais cedo e pegou um táxi. O escritório dele ficava num prédio comercial dos anos 70, todo em concreto aparente e janelas pequenas. O elevador subiu rangendo até o 6º andar. Carlos a esperava na porta. E pela primeira vez em semanas, seus olhos tinham brilho. Vem. Ele a puxou para dentro, atravessando a sala onde 2 desenhistas trabalhavam em pranchetas iluminadas, até sua sala particular. A mesa estava coberta de plantas arquitetônicas, desenhos técnicos, perspectivas coloridas à mão. Mas no centro, preso na parede com fita adesiva, havia um desenho maior. Uma casa vista de cima, mas também em corte lateral, mostrando cada detalhe interno. É isto, Carlos disse quase sem fôlego, o que tenho trabalhado todas as noites. Júlia se aproximou, examinando cada linha. A casa tinha 2 andares, telhado inclinado, grandes janelas. Mas o que a fez prender a respiração foi o cômodo central. Uma biblioteca com prateleiras do chão ao teto, uma escada em espiral de ferro fundido, clarabóias que permitiriam luz natural inundar os livros. Carlos, tem quartos voltados para o nascente, como você disse que gostava de acordar com o sol. Tem uma cozinha grande com ilha central porque você adora cozinhar, mas precisa de espaço. Ele apontou para diferentes áreas, e aqui nos fundos, um jardim com estrutura para plantas trepadeiras. Rosas, você disse. Júlia sentiu lágrimas queimarem os olhos. Você desenhou uma casa para mim? Para nós. Carlos corrigiu, e o peso daquela palavra ficou suspenso entre eles. Tá, Carlos, nós estamos juntos há 3 meses. Eu sei. Ele se virou para ela segurando suas mãos. Eu sei que é loucura. Sei que é rápido demais. Mas, Júlia, pela primeira vez em 7 anos, consigo imaginar um futuro que não seja vazio. E esse futuro tem você, tem livros, tem manhãs com sol e noites com café. Tem conversas e silêncios confortáveis. Tem vida. E se não der certo? Júlia perguntou, voz trêmula. E se der? Ele rebateu. E se pela primeira vez na minha vida eu fizer algo só porque parece certo e não porque é seguro? Júlia olhou para o desenho na parede, para a casa que existia apenas em linhas de grafite, mas que representava tanto. Ali estava o coração de um homem se abrindo, linha por linha. É a casa mais linda que já vi, ela disse finalmente. Carlos a puxou para um abraço, enterrando o rosto nos cabelos dela. Cheirava a shampoo de ervas e café. Vou construir. Não sei quando, não sei como vou pagar, mas vou construir. Porque preciso de algo concreto para me lembrar que isto é real. Isto é real, Júlia afirmou, afastando-se apenas o suficiente para olhar nos olhos dele. Nós somos reais. E então, pela primeira vez, Carlos a beijou. Não foi um beijo desesperado ou apaixonado dos filmes. Foi suave, hesitante, carregado de promessas não ditas. Foi o beijo de alguém que tinha esquecido como se permitir sentir e estava reaprendendo, um gesto por vez. Quando se separaram, ambos estavam chorando. Lágrimas de medo e esperança misturadas.
Tenho tanto medo, Carlos admitiu. Eu também, Júlia confessou. Mas acho que estar assustado juntos é melhor que estar seguro sozinho. Eles ficaram ali, abraçados no escritório iluminado por lâmpadas fluorescentes, cercados por plantas de prédios sem alma, enquanto na parede pendia o desenho de um lar que ainda era só sonho. Mas sonhos precisam começar em algum lugar. E aquele desenho era a primeira pedra de uma fundação que seria construída dia após dia, escolha após escolha. Julho chegou com frio intenso, o tipo de frio que penetra os ossos e faz as pessoas andarem curvadas tentando se proteger do vento. Carlos conseguiu reunir o dinheiro para a cirurgia do pai através de empréstimos e vendendo o carro antigo que mantinha na garagem por puro apego sentimental. A cirurgia foi bem sucedida, mas a relação com a família continuava fraturada. Júlia e Carlos agora passavam a maior parte do tempo juntos. Ela praticamente morava no apartamento dele, embora mantivesse seu próprio lugar. Aos poucos, o espaço anteriormente espartano de Carlos ganhava vida. Plantas nas janelas, livros espalhados pela mesa de centro, uma xícara de porcelana antiga com gatos pintados que Júlia deixara lá e que Carlos usava toda manhã. Foi num domingo de manhã, enquanto preparavam café juntos, que a campainha tocou. Carlos franziu a testa. Ninguém visitava sem avisar. Deve ser o porteiro, ele disse indo atender pelo interfone, mas a voz que veio do outro lado fez seu sangue gelar. Carlos, sou eu. Daniel. Preciso falar com você. Júlia viu a cor sumir do rosto de Carlos. Ela nunca o tinha visto assim. Não assustado, mas como se tivesse levado um soco no estômago. Quem é Daniel? Ela perguntou baixinho. Meu ex-marido. A palavra marido pegou Júlia de surpresa. Carlos nunca havia especificado o gênero da pessoa que o traíra. Ela tinha assumido, e assumir tinha sido um erro. Você não precisa atender, Júlia disse. Mas Carlos já tinha apertado o botão de abertura da porta. Preciso. Se não fizer isso agora, vai ficar pairando para sempre. 3 minutos depois, Daniel estava na porta. Ele era atraente de uma forma convencional. Cabelos negros, olhos claros, sorriso ensaiado. Usava roupas caras, mas estava com aparência cansada. Posso entrar? Daniel perguntou. Carlos não se moveu. Diga o que veio dizer da porta mesmo. Carlos, por favor, não seja assim. Não seja assim? Carlos riu sem humor. Você me traiu com meu melhor amigo. No nosso aniversário de casamento. Na nossa cama. E eu não deveria ser assim. Júlia sentiu o peito apertar. A dor na voz de Carlos era palpável. Daniel olhou para Júlia, depois para Carlos. Podemos conversar em particular? Não. O que tiver que falar, fala na frente dela. Tudo bem. Daniel respirou fundo. Cometi um erro terrível. Sei que te machuquei de formas imperdoáveis. Mas os últimos 7 anos foram inferno, Carlos. Acabei com Bruno 2 meses depois. Fiquei sozinho. Tentei conhecer outras pessoas, mas ninguém era você. Que pena. Carlos disse sem emoção. Eu mudei, fiz terapia, entendi meus erros e vim pedir uma segunda chance. O silêncio que se seguiu era denso. Júlia quis dizer algo, mas sabia que não era seu lugar. Esta era uma ferida que Carlos carregava havia anos e só ele podia decidir como lidar. Você quer segunda chance? Carlos repetiu lentamente. Depois de 7 anos, você aparece na minha porta querendo segunda chance. Sim, porque ainda te amo. Sempre amei. Não. Carlos disse com firmeza que Júlia nunca tinha ouvido. Você amava a ideia de mim. Amava ter alguém que te sustentava, que fechava os olhos para suas mentiras, que era conveniente. Mas nunca me amou de verdade, porque amor verdadeiro não trai. Amor verdadeiro não destrói a pessoa que deveria proteger. Carlos, deixa eu terminar. Carlos deu um passo à frente. Passei 7 anos acreditando que eu era o problema, que não era suficiente, que se fosse melhor, mais atencioso, menos focado no trabalho, você não teria me traído. Destruí minha autoestima tentando entender o que fiz de errado. Você não fez nada de errado. Fui eu. Eu que estraguei tudo. Exatamente, foi você. E eu carrego essas cicatrizes até hoje.
Carlos segurou a mão de Júlia, entrelaçando os dedos. Mas conheci alguém que está me ensinando que cicatrizes não definem quem somos, que mereci algo real. E pela primeira vez, consigo sentir algo além de dor. Daniel olhou para as mãos entrelaçadas e Júlia viu raiva cruzar seu rosto. Ela? Sério? Ele riu de forma cruel. Uma menina qualquer te dá atenção e você acha que é amor? Cuidado com o que vai falar, Carlos avisou. Você acha que ela está contigo pelo quê? Certamente não é pela personalidade fascinante. Deve ser pelo dinheiro. Ou talvez goste de homens mais velhos, algum complexo de pai mal resolvido. Júlia sentiu Carlos tremer, mas ela se adiantou. Não o conheço, ela disse calmamente. E francamente não tenho interesse em conhecer. Mas vou dizer uma coisa. Você não tem ideia do homem que ele é, do que ele vale, e se tivesse, nunca teria jogado fora. Olha só, a namoradinha tem voz. Vaza, Carlos disse, voz perigosamente baixa. Vaza da minha porta, da minha vida, e não volta nunca mais. Você vai se arrepender. Daniel ameaçou. Ela é criança, vai te deixar quando aparecer alguém melhor. Talvez, Carlos admitiu, e Júlia sentiu o coração apertar. Talvez ela me deixe. Talvez isso não dure. Mas pelo menos é real. Pelo menos é honesto. E prefiro 3 meses de verdade do que 7 anos de mentira. Daniel abriu a boca para responder, mas Carlos já estava fechando a porta. Ele girou a chave com força, encostou a testa na madeira e ficou ali, respirando pesado. Júlia não sabia o que fazer. Abraçar, dar espaço, falar ou ficar em silêncio. Quem decidiu foi Carlos. Ele se virou, olhos brilhando com lágrimas não derramadas, e disse: Desculpa. Desculpa por isso. Não precisa se desculpar. Preciso. Ele disse coisas horríveis. E você não merecia ouvir aquilo. Júlia caminhou até ele, pegou seu rosto entre as mãos. Olha para mim. Ela esperou até que ele a olhasse. Não sou criança. Sei exatamente o que estou fazendo. E estou aqui porque escolho estar. Não por dinheiro, não por carência, mas porque você me faz querer ser melhor. Porque quando estou contigo, o mundo faz sentido de uma forma que nunca fez antes. E se ele estiver certo? E se eu for velho demais, complicado demais? Então vamos ser velhos e complicados juntos. Carlos a puxou para um abraço desesperado, apertando como se ela fosse desaparecer caso soltasse. Eu te amo. Ele sussurrou contra os cabelos dela. Sei que é cedo demais, sei que devia esperar, mas eu te amo. Júlia sentiu as palavras atravessarem seu peito como flechas de luz. Eu também te amo. E ali no corredor de um apartamento ainda cheio de fantasmas do passado, 2 corações começaram a construir algo que nenhum trauma poderia destruir. Porque o verdadeiro amor não nasce da perfeição. Nasce da escolha diária de lutar, mesmo quando assustados, mesmo quando machucados, e eles estavam escolhendo. O mês de agosto trouxe novos desafios. A biblioteca onde Júlia trabalhava, mesmo após a campanha bem-sucedida, enfrentava problemas. O sistema elétrico antigo estava falhando, e os custos de reparo eram astronômicos. A prefeitura ofereceu ajuda limitada, mas não suficiente. Júlia começou a chegar em casa tarde, exausta de reuniões com advogados, doadores, membros da comunidade. Carlos a observava minguar, mas sabia que não podia simplesmente resolver tudo com dinheiro. Ela precisava lutar essa batalha. Foi numa quinta-feira à noite que o telefone dele tocou às 3 da manhã. Era Júlia, voz quebrada. A biblioteca está pegando fogo. Carlos estava no carro em 5 minutos. O caminho até o bairro histórico nunca pareceu tão longo. Quando chegou, 3 caminhões de bombeiros já estavam lá. Mangueiras jorrando água pelas janelas. Fumaça preta subia contra o céu ainda escuro. Júlia estava na calçada, enrolada num cobertor térmico, observando tudo com olhos vazios. Quando viu Carlos, desmoronou. Ele a pegou nos braços enquanto ela soluçava contra seu peito. Tudo foi embora. Livros centenários, documentos históricos, tudo. Carlos não tinha palavras. Apenas a segurou enquanto a biblioteca que tinha sido palco do começo deles queimava. O fogo foi controlado depois de 2 horas.
O prédio ficou de pé, mas o interior era perda total. Investigadores determinaram que foi falha elétrica. O sistema velho finalmente cedeu. Os dias seguintes foram um borrão de seguradoras, reuniões com a prefeitura, reportagens na mídia local. Júlia mal comia, mal dormia. Carlos tentava ajudar, mas sentia-se impotente. Foi Dona Conceição, a dona da cantina portuguesa, quem teve a ideia. Vamos fazer uma campanha. Ela anunciou quando Júlia e Carlos jantavam lá numa noite especialmente difícil. A biblioteca salvou minha vida quando cheguei ao Brasil sem saber português direito. Aprendi a ler naquela biblioteca. Não vou deixar morrer. A notícia se espalhou. Donos de comércio locais começaram a fazer doações. Escolas organizaram bazares, uma editora ofereceu 1000 livros novos. Aos poucos, o impossível começou a parecer possível. Mas Júlia estava quebrada, não fisicamente, mas emocionalmente. Carlos a encontrou chorando no chuveiro uma noite, água misturando-se com lágrimas. Não consigo mais, ela disse. Não consigo continuar lutando. Então deixa eu lutar por você. Carlos entrou no chuveiro totalmente vestido, a puxou para seus braços. Deixa eu carregar isso por um tempo. Não é sua responsabilidade. É, porque você é minha responsabilidade. Porque te amo, porque tudo que te machuca, machuca a mim também. Júlia agarrou a camisa encharcada dele. Estou com tanto medo de perder tudo de novo. Primeiro minha mãe, depois minha avó, agora a biblioteca. Tudo que amo vai embora. Eu não vou, Carlos prometeu. Pode ter fogo, inundação, terremoto. Não vou a lugar nenhum. Eles ficaram ali, água caindo sobre os dois, até Júlia parar de tremer. Nos meses seguintes, a reconstrução começou. Carlos usou seus contatos para conseguir materiais com desconto. Voluntários apareceram para limpar os destroços. Um arquiteto amigo ofereceu serviços de graça. E Júlia, aos poucos, começou a se reerguer. Vendo a comunidade se unir, vendo que não estava sozinha, ela encontrou força que não sabia que tinha. A nova biblioteca não seria idêntica à antiga. Seria diferente, moderna em alguns aspectos, mas mantendo o coração do que sempre foi, um refúgio para quem precisava. Em dezembro, 9 meses após o incêndio, a biblioteca reabriu. Não estava completa, mas estava viva. Prateleiras ainda vazias esperando serem preenchidas. Paredes com cheiro de tinta fresca. Janelas novas que deixavam entrar mais luz. Na cerimônia de reabertura, Júlia fez um discurso. Carlos estava na plateia observando a mulher que amava encontrar sua voz novamente. Este lugar quase morreu, Júlia disse, voz firme. E eu quase morri com ele. Mas aprendi que destruição não é fim. É oportunidade de reconstruir melhor. De construir com mais cuidado, mais amor, mais propósito. Ela olhou diretamente para Carlos. E agradeço a cada pessoa que me ensinou isso. Que não me deixou desistir quando tudo que eu queria era deitar e aceitar a derrota. Após o discurso, enquanto as pessoas exploravam a biblioteca renovada, Carlos puxou Júlia para o canto, que costumava ser onde eles se encontraram pela primeira vez. Estou orgulhoso de você, ele disse. Não teria conseguido sem você. Conseguiria. Talvez demorasse mais, talvez doesse mais. Mas conseguiria. Porque você é a pessoa mais forte que conheço. Júlia beijou ele, e não se importou que pessoas estivessem olhando. Quando vamos começar a construir a casa? Ela perguntou quando se separaram. Carlos sorriu. Já comprei o terreno. Documentação está em andamento. Em 6 meses começamos. 6 meses? 6 meses. E então vamos ter nossa própria biblioteca. Nossa própria casa. Nosso próprio recomeço. E naquele momento, cercados por livros novos esperando serem lidos, eles souberam que tinham sobrevivido ao pior, e o que viesse depois, enfrentariam juntos. A euforia da reabertura da biblioteca durou 3 semanas. Depois a realidade bateu com força. O escritório de Carlos perdeu um contrato importante quando um cliente preferiu uma firma maior. 2 funcionários pediram demissão. As contas começaram a acumular. Simultaneamente, Júlia descobriu que a prefeitura cortaria a verba da biblioteca em 40% no próximo ano. Ela teria que demitir metade da equipe
ou reduzir horários drasticamente. A pressão começou a rachar algo entre eles. Carlos voltou a trabalhar até tarde, tentando compensar a perda do contrato. Júlia ficava na biblioteca até a meia-noite, organizando finanças, buscando doadores. Quando se viam, estavam exaustos demais para conversas significativas. As sextas-feiras às 6, que costumavam ser sagradas, viraram exceção. Depois, memória. Foi num sábado de fevereiro que tudo explodiu. Carlos tinha prometido ajudar Júlia a organizar um evento de arrecadação, mas cancelou de última hora porque precisava finalizar um projeto urgente. Júlia, que estava contando com ele, teve que fazer tudo sozinha. O evento foi bem, mas ela voltou para casa frustrada e magoada. Encontrou Carlos debruçado sobre plantas arquitetônicas, café frio na mesa. Nem notou que cheguei, ela disse. Carlos levantou os olhos, embaçados de cansaço. Como foi o evento? Seria melhor se você estivesse lá. Júlia, eu expliquei. Tenho prazo. Você sempre tem prazo. Sempre tem algo mais importante. Não é mais importante, é necessário. Preciso manter o escritório funcionando para conseguir construir a casa. A casa. Júlia riu sem humor. Carlos, faz 6 meses que você comprou o terreno. Não vejo um tijolo sequer. Por que estou resolvendo problemas? Quando tudo se estabilizar... Quando? Júlia o interrompeu. Quando tudo se estabilizar? E se nunca estabilizar? E se sempre tiver alguma crise, algum projeto urgente, alguma desculpa? Carlos se levantou, passando a mão pelo cabelo, numa frustração que vinha crescendo há semanas. Você acha que é fácil para mim? Acha que não estou tentando? Acho que está tentando fazer tudo sozinho e me empurrando para fora no processo. Não estou te empurrando. Estou tentando te proteger. Não preciso de proteção, preciso de parceria. O silêncio que se seguiu era diferente. Não era o silêncio confortável dos primeiros meses. Era denso, carregado de ressentimento e exaustão. Talvez... Carlos começou, depois parou. Talvez o quê? Talvez isto seja cedo demais. Nós... A casa. Talvez devêssemos desacelerar. Júlia sentiu o chão sumir sob seus pés. Desacelerar? Você quer dizer terminar. Não disse isso. Mas é o que está pensando. Estamos na primeira dificuldade real e você já quer desistir. Não quero desistir. Carlos elevou a voz. Mas não sei se consigo fazer isso. Balancear tudo. Ser o que você precisa e manter minha vida funcionando. Ninguém pediu para ser perfeito. Pedi para estar presente. Estou tentando estar presente. Não está. Júlia sentiu lágrimas queimarem. Está aqui fisicamente, mas mentalmente já foi. Está se afogando em trabalho para não ter que lidar com o que está acontecendo entre nós. A acusação atingiu Carlos em cheio porque era verdade. Ele tinha se enterrado em projetos porque era mais fácil resolver problemas de concreto e aço do que problemas do coração. Não sei como fazer isso. Ele admitiu, voz quebrando. Nunca aprendi. Meu pai não demonstrava emoção. Meu ex me traiu. Minha família me ensinou que amar é sofrer. Como você espera que eu simplesmente saiba ser o que você precisa? Não precisa saber. Só precisa tentar. E parar de usar trauma como desculpa para não se comprometer completamente. A verdade crua daquelas palavras ficou suspensa no ar. Você está dizendo que não sou comprometido? Carlos perguntou, incredulidade e dor misturadas. Está dizendo que usa na teoria, mas recua quando fica difícil. Foda-se. Carlos virou de costas. Foda-se. Você não tem ideia do que estou passando. E você não me deixa saber, Júlia gritou. Toda vez que tento me aproximar de verdade, você constrói outra parede. Porque é assim que sobrevivo. Carlos se virou de volta, lágrimas finalmente caindo. É assim que não me despedaço completamente. Então estou amando apenas um pedaço de você? Nunca vou conhecer o todo? Talvez não exista um todo. Talvez seja só isto. Pedaços quebrados tentando se encaixar e falhando miseravelmente. Júlia pegou sua bolsa, mãos tremendo. Preciso de ar. Para onde você vai? Não sei. Qualquer lugar que não seja aqui. Júlia, espera. Mas ela já tinha saído. Porta fechando com um baque final.
Carlos ficou sozinho no apartamento, cercado por plantas que nunca se tornariam realidade, sentindo o peso de cada palavra não dita, cada medo não enfrentado. Ele havia prometido a si mesmo que nunca mais deixaria alguém se aproximar o suficiente para machucá-lo. E tinha quebrado essa promessa. E agora estava pagando o preço. Do lado de fora, Júlia andou sem destino por horas. Passou pela biblioteca fechada, pelo banco onde costumavam tomar café, pela cantina de Dona Conceição, já de portas cerradas. Ela amava Carlos. Amava com uma intensidade que assustava. Mas amor não podia ser só dela. Precisava ser dos dois, lutando juntos, não separados. Quando finalmente voltou, já passava das 4 da manhã. Carlos estava adormecido no sofá, rosto marcado de lágrimas secas, notebook ainda aberto, mostrando a planta da casa que talvez nunca construíssem. Júlia cobriu ele com um cobertor, beijou sua testa e foi para o quarto. No escuro, fitando o teto, ela soube que estavam numa encruzilhada, e a escolha que fizessem nos próximos dias definiria se conseguiriam sobreviver a isso ou se tornariam só mais uma história de amor que quase foi. Os 5 dias seguintes foram os piores. Carlos e Júlia viviam no mesmo apartamento, mas mal se falavam. Conversas funcionais sobre contas, horários, obrigações. Nada de profundidade, nada de verdade. Carlos dormia no escritório, Júlia no quarto. Passavam um pelo outro como fantasmas, educados e distantes. Foi Rodrigo, ironicamente, quem forçou Carlos a encarar a situação. Apareceu no escritório dele numa tarde de quinta-feira. Você está com uma aparência horrível. Foi a saudação. Obrigado pelo voto de confiança. Brigou com Júlia? Carlos não respondeu, mas a resposta estava clara em seu rosto. Rodrigo sentou na cadeira em frente à mesa. Lembra quando brigamos quando éramos crianças? Aquela briga feia por causa do videogame? Para onde você quer chegar? Fiquei sem falar contigo por 2 semanas, orgulhoso demais para admitir que estava errado. E sabe o que pai fez? Bateu em você. Não naquela vez. Dessa vez ele sentou comigo e disse: Rodrigo, orgulho é luxo de quem tem muita gente para perder. Você só tem um irmão. Escolhe sabiamente. Carlos olhou para o irmão surpreso. Nunca me contou isso, porque foi vergonhoso admitir que precisava daquele conselho. Mas agora você precisa. Rodrigo se inclinou para a frente. Carlos, você encontrou alguém que te aguenta sendo você. Imperfeito, traumatizado, complicado. E está jogando fora por quê? Medo? Não é tão simples. É sim. Você está assustado. Então faz o que sempre faz, constrói paredes. Mas desta vez as paredes vão te deixar sozinho de verdade. E se eu não conseguir ser o que ela precisa? E se você for exatamente o que ela precisa? Mas está tão ocupado se sabotando que não consegue ver? As palavras ficaram ecoando muito depois que Rodrigo foi embora. Naquela noite, Carlos chegou em casa decidido a ter a conversa difícil. Encontrou Júlia fazendo as malas. O coração dele despencou. Você está saindo. Júlia parou segurando uma pilha de roupas. Vou ficar na casa da Dona Conceição uns dias. Preciso de espaço para pensar. Sobre nós, sobre mim. Sobre o que estou disposta a aceitar. Sobre onde traço a linha entre apoiar alguém e me perder no processo. Carlos entrou no quarto, fechou a mala que ela estava enchendo. Por favor, não vai. Carlos. Não, deixa eu falar. Ele segurou as mãos dela. Você tinha razão, sobre tudo. Estou usando o trauma como desculpa. Estou construindo paredes. Estou fugindo quando deveria estar lutando. E o que mudou agora? A perspectiva de te perder. De verdade. Não numa briga, mas te perdendo de forma definitiva. E a ideia disso, sua voz falhou. A ideia de voltar para a vida que tinha antes de você é insuportável. Júlia sentou na cama, puxando ele para sentar ao lado. Carlos, não posso ser sua única razão para viver. Não é justo comigo, não é saudável para você. Não é minha única razão, mas é a principal, ele admitiu. E sei que isso não é romântico, não é o que deveriam dizer em filmes. Mas é verdade. Você me deu propósito quando estava à deriva. Me deu esperança quando estava resignado.
Mas e quanto ao que eu preciso? Preciso de alguém que esteja presente, que lute por nós quando fica difícil, que não desabe na primeira tempestade. Vou trabalhar nisso, prometo. Terapia, seja lá o que for necessário. Só não desiste de mim ainda. Júlia olhou para ele, viu a vulnerabilidade crua nos olhos dele e sentiu a raiva começar a derreter. Não estou desistindo, mas precisamos de regras. Que regras? Primeira, terapia. Para você, para nós, para qualquer um que precisar. Segunda, comunicação honesta mesmo quando dói. Terceira, sextas-feiras às 6 são sagradas novamente, não importa o que aconteça. Quarta, você não decide sozinho quando estamos indo rápido demais ou quando é muito. Decidimos juntos. Carlos assentiu para cada regra. E a quinta? Quinta, você começa a construção da casa, mesmo que lenta, mesmo que aos poucos, mas começa. Porque preciso de algo concreto para acreditar. Preciso ver que está investindo de verdade. Começo segunda-feira. Juro pela minha vida. Júlia respirou fundo, processando tudo. Não vai ser fácil. Eu sei. Vou ter dias que vou querer desistir. E você também. Eu sei. E ainda posso não conseguir. Podemos não conseguir. Carlos pegou o rosto dela entre as mãos. Tchau, podemos. E esse podemos vale cada risco. Eles se abraçaram, um abraço de alívio e promessa. Não resolvia tudo. Não apagava a briga. Mas era um começo. Naquela noite, dormiram juntos novamente. Não houve sexo. Apenas a necessidade de estarem próximos. De sentirem a respiração do outro. De lembrarem por que valeu a pena lutar. E quando o sol nasceu na sexta-feira, pela primeira vez em semanas, Carlos acordou e sorriu. Não porque tudo estava resolvido, mas porque tinham escolhido tentar. E às vezes tentar é tudo o que precisamos. A terapia começou numa segunda-feira chuvosa de março. Carlos foi sozinho na primeira sessão, depois com Júlia nas seguintes. A terapeuta, uma mulher na casa dos 50 com cabelos grisalhos e olhos gentis, os fez enfrentar verdades desconfortáveis. Vocês precisam decidir se estão juntos por amor ou por medo de estar sozinhos, ela disse numa das sessões. A pergunta pairou pesada entre eles. Foi Júlia quem respondeu primeiro. Amor, mas também porque ele me faz querer ser melhor. E você, Carlos? Amor. E porque pela primeira vez alguém vê meus defeitos e escolhe ficar. Mas defeitos não são fundação, a terapeuta apontou. São parte da construção. A fundação precisa ser mais sólida. Precisa ser escolha consciente, não necessidade emocional. As sessões eram dolorosas. Escancaravam feridas que ambos prefeririam deixar fechadas, mas também traziam clareza. Paralelo à terapia, a construção da casa começou. Lenta, como Júlia pedira, mas consistente. Carlos contratou uma equipe pequena. O terreno foi limpo, as fundações escavadas. Toda sexta-feira, às 6, eles iam ao canteiro de obras. Observavam o progresso, mesmo que mínimo. Uma semana era só terra revolvida, outra, estacas de concreto. Mais uma, o início das paredes. Nessas visitas, conversavam sobre o futuro de forma que antes assustaria Carlos. Que cor para a biblioteca? Júlia perguntou numa dessas sextas-feiras. Você escolhe. Não, nós escolhemos. Esta casa é nossa. Carlos olhou para as paredes ainda incompletas, imaginando como seria quando pronta. Azul marinho, como a capa daquele primeiro livro que você me deu. Júlia sorriu. A poética do espaço. Boa memória. Foi quando tudo mudou. A biblioteca, que também se recuperava aos poucos, viu Júlia implementar mudanças. Menos programas, mas mais efetivos. Menos funcionários, mas melhor treinados. As verbas eram apertadas, mas ela aprendeu a fazer mais com menos. E Carlos, surpreendentemente, começou a aparecer lá. Não só para buscar Júlia, mas para ajudar. Consertou prateleiras quebradas, instalou novo sistema de iluminação. Deu palestras gratuitas para jovens interessados em arquitetura. A comunidade notou. Dona Conceição comentou numa das jantadas regulares que eles voltaram a ter. Vocês são bons um para o outro, se complementam. Eu destruo, ela reconstrói.
Carlos brincou. Não. Dona Conceição corrigiu. Você constrói estruturas. Ela preenche com vida. É parceria. As palavras ficaram com Carlos. Foi em junho, 8 meses após a grande briga, que algo significativo aconteceu. O pai de Carlos teve uma recaída cardíaca. Não grave, mas suficiente para assustar todos. Dessa vez, Carlos não enfrentou sozinho. Júlia foi com ele ao hospital, segurou sua mão durante conversas com médicos, fez companhia nas longas horas de espera. Helena, a mãe de Carlos, observou tudo em silêncio. Quando o pai estava estável e dormindo, ela puxou Carlos para o corredor. Ela ficou. Helena disse simplesmente, sim, mesmo quando foi difícil, mesmo quando você estava impossível. Especialmente quando estava impossível. Helena olhou para Júlia, que conversava com Rodrigo na sala de espera. Julguei ela errado. Pensei que era jovem demais, despreparada. Mas ela tem algo que eu nunca tive. O quê? Paciência verdadeira. Não a paciência de quem aguenta por obrigação, mas de quem escolhe ficar porque vale a pena. Carlos sentiu os olhos queimarem. Ela é especial. É, e se você estragar isto, vou pessoalmente te bater com minha bolsa de crocodilo. Helena ameaçou, mas havia carinho na ameaça. Quando voltaram para casa naquela noite, exaustos, mas aliviados, Júlia fez chá e eles sentaram no sofá. Sua mãe foi quase amigável. Júlia comentou. Milagres acontecem. Acha que vai melhorar? Vocês? Acho que podemos tentar, aprendendo com nosso exemplo. Júlia riu. Nós como exemplo? Que ideia assustadora. Por quê? Porque ainda estamos descobrindo, ainda tropeçamos. Mas continuamos levantando. Carlos puxou ela para mais perto. E acho que é isso que importa. Naquela noite, pela primeira vez desde o incêndio da biblioteca, desde a grande briga, desde todas as tempestades, eles fizeram amor. Não foi desesperado ou urgente. Foi lento, cuidadoso, carregado de tudo que as palavras não conseguiam expressar. E quando terminaram deitados um nos braços do outro, Carlos sussurrou. Casa deve estar pronta em 4 meses. Está ansioso, aterrorizado e animado. As duas coisas. Bom, significa que está vivo de verdade. E naquela certeza eles dormiram. Sabendo que o caminho ainda seria longo, mas agora tinham mapa e companhia. E isso fazia toda a diferença. Outubro chegou pintando o mundo de dourado. As árvores trocavam folhas, o ar ficava mais leve e a casa começou a ganhar forma reconhecível. Paredes erguidas, telhado instalado, janelas encaixadas. Ainda faltava muito. Acabamento, pisos, pintura. Mas já era possível imaginar o espaço completo. Júlia passou a ir ao canteiro mesmo sem Carlos. Sentava nos degraus ainda sem corrimão, abria um livro e lia ali, imaginando como seria quando pronto. A luz que entraria pelas janelas, os sons que ecoariam pelos cômodos, as memórias que seriam criadas. Numa dessas tardes solitárias, encontrou o mestre de obras, seu Miguel, mexendo em algo no que seria a biblioteca. Dona Júlia, posso mostrar algo? Ela o seguiu para dentro. No centro do cômodo havia uma escada em espiral de ferro fundido recém-instalada. Seu Carlos encomendou especial, de uma ferraria em Minas Gerais que faz tudo à mão. Seu Miguel sorriu com orgulho. Disse que você merecia algo único. Júlia passou os dedos pelo metal trabalhado, sentindo os relevos, os detalhes. É linda. Tem mais. Olha aqui. Seu Miguel apontou para pequenos detalhes esculpidos no corrimão. Livros minúsculos, gatos, xícaras de café. Ele mandou incluir tudo que representa vocês dois. As lágrimas vieram sem aviso. Júlia riu enquanto chorava. Ele não me contou nada. Queria ser surpresa, mas achei que você deveria saber. Poucas pessoas encomendam coisas assim hoje em dia. Mostra quanto importa. Júlia ficou ali mais 1 hora, explorando cada detalhe que Carlos tinha incluído na casa sem que ela soubesse. Prateleiras com altura perfeita para seus livros favoritos. Uma janela de canto no quarto, onde um banco embutido permitiria leitura com luz natural.
Um closet pequeno, mas eficiente, porque ele sabia que ela não ligava para roupas, mas queria organização. Quando Carlos chegou do escritório, já passava das 7. Você ainda está aqui? Pensei que estaria na biblioteca. Miguel me mostrou a escada. Carlos ficou vermelho. Era para ser surpresa completa. E foi. A melhor surpresa. Júlia o abraçou com força. Não merecia isso. Merece tudo. E mais. Naquela noite, sentados nos degraus ainda sem corrimão da varanda em construção, observando o pôr do sol tingir as paredes de rosa e laranja, Júlia fez a pergunta que vinha evitando. Carlos, quando a casa ficar pronta, o que acontece? Como assim? Nós. Oficialmente, moramos juntos? Casamos? Apenas estamos juntos. Carlos pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. O que você quer? Perguntei primeiro. Tudo bem. Ele respirou fundo. Quero acordar todos os dias vendo você do meu lado. Quero café junto de manhã e conversa sem hora para terminar a noite. Quero discutir sobre que cor pintar a sala e qual filme assistir no sábado. Quero o mundano e o extraordinário. Quero tudo. Isso foi romântico, mas não respondeu à pergunta. Carlos riu. Casamento, se você quiser. Papel, se fizer diferença para você. Mas principalmente quero comprometimento real, do tipo que não precisa de certificado porque é escolha diária. E se eu quiser o certificado? Então vamos no cartório segunda-feira. Júlia arregalou os olhos. Sério? Completamente. Júlia, aprendi que adiar decisões por medo é desperdiçar tempo. E já desperdicei tempo demais. Não quero casamento só porque estamos com medo de perder um ao outro. Não é medo, é certeza. Certeza de que brigas vão acontecer e vamos superá-las. Certeza de que crises virão e vamos enfrentá-las. Certeza de que mesmo nos piores dias, prefiro estar contigo do que estar sozinho. Júlia ficou em silêncio por um longo momento. Está me pedindo em casamento sentado num degrau sem corrimão de uma casa inacabada? Tecnicamente ainda não pedi, mas se você quiser que peça formalmente... Carlos começou a se ajoelhar. Júlia riu puxando ele de volta. Senta, não precisa de toda a encenação. Então o que precisa? Honestidade. E já teve. Então sim. Sim o quê? Sim, vou casar com você. Papel, cartório, certificado. Tudo. Carlos puxou ela para um beijo, que começou suave e foi intensificando, carregado de promessa e futuro. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Segunda-feira, então? Carlos perguntou. Muito rápido. Preciso avisar Dona Conceição, comprar vestido, organizar... Ou fazemos algo pequeno, só nós, testemunhas, juiz. Júlia pensou sobre isso. Não era o casamento com véu e grinalda que sua comunidade portuguesa esperaria, mas era deles, autêntico. Pequeno, mas com jantar na cantina depois. Dona Conceição nunca me perdoaria se não fizéssemos festa lá. Combinado. Eles ficaram ali até a escuridão completa tomar conta, planejando algo que meses atrás pareceria impossível, um futuro conjunto, construído tijolo por tijolo, escolha por escolha. E quando finalmente foram embora, deixaram para trás uma casa que estava se tornando lar. O casamento aconteceu numa sexta-feira de novembro, não a sexta das 6 da tarde, mas das 10 da manhã, porque era o único horário que o juiz de paz tinha disponível. Rodrigo e Dona Conceição foram as testemunhas. Júlia usava um vestido simples cor de marfim, comprimento até os joelhos, com bordado discreto na bainha. Carlos estava de terno escuro, gravata azul marinho que Júlia escolhera. A cerimônia durou 15 minutos. Votos padrão, assinaturas, declaração oficial, nada de grande produção. Mas quando o juiz disse, pode beijar a noiva, e Carlos puxou Júlia para perto, havia lágrimas nos olhos de ambos. Está tremendo, Júlia sussurrou, de medo e felicidade. Carlos admitiu contra os lábios dela. Eu também. O beijo foi suave, reverente, como selando algo sagrado. Do lado de fora do cartório a chuva começou. Não uma chuva delicada, mas uma tempestade violenta que transformou as ruas em rios em questão de minutos. Típico. Rodrigo riu. Casamento do Carlos não podia ser sob sol radiante. É simbólico.
Dona Conceição disse, abrindo seu guarda-chuva floral gigante. Tempestades passam. O que fica é o que foi construído embaixo. Eles correram para os carros, encharcando-se no processo. Júlia perdeu um sapato numa poça. Carlos tropeçou no meio-fio. Quando finalmente entraram no carro, estavam pingando água, rindo como crianças. Melhor casamento de todos, Júlia declarou, tirando o outro sapato. Nem começou ainda, espera a festa. A festa na cantina foi exatamente o que precisavam. Íntima, calorosa, autêntica. Dona Conceição preparou um banquete. Bacalhau à brás, arroz de polvo, pastéis de nata que derretiam na boca. Vinho verde fluiu livremente. Além de Rodrigo e sua família, apareceram colegas da biblioteca, alguns clientes de Carlos, vizinhos do bairro. Ninguém com roupa de gala, apenas pessoas queridas vestindo suas melhores versões. Foi seu Miguel, o mestre de obras, quem fez o brinde mais emocionante. Conheci Carlos quando começamos a casa. Era um homem sério, focado, mas triste. Via nos olhos dele. Ele ergueu a taça de vinho. Aí conheci a dona Júlia. E vi a tristeza ir embora, pouquinho a cada dia. Como quando a gente tira entulho de uma obra e vai vendo a estrutura boa por baixo. Risadas ecoaram pela cantina. O que quero dizer é, vocês dois estão construindo algo bonito. E casas boas não são feitas rápido. São feitas com paciência, tijolo por tijolo, igual amor verdadeiro. Seu Miguel limpou uma lágrima. Saúde aos noivos. Saúde! Todos repetiram. A noite avançou com fado tocando baixo no som. Conversas sobrepostas, abraços apertados. Júlia dançou com Carlos uma valsa desajeitada enquanto todos assistiam. Nenhum dos dois sabia dançar. Pisaram nos pés um do outro várias vezes, mas não pararam de sorrir. Quando a cantina finalmente fechou, já passava da meia-noite. A chuva tinha parado, deixando o ar fresco e o asfalto reluzente. Carlos e Júlia foram para o apartamento dele. Agora deles oficialmente. No caminho pararam no canteiro de obras da casa. Quero ver, Júlia disse. Está escuro. Tem luar. Entraram pelo portão que seu Miguel sempre deixava encostado. A luz da lua cheia iluminava as estruturas de forma fantasmagórica, mas bela. Caminharam até o centro do que seria a sala, onde uma abertura no teto ainda não coberta permitia ver as estrelas. Daqui a 2 meses estará pronta, Carlos disse. 2 meses, Júlia repetiu, maravilhada. Parece surreal. O casamento também parecia, mas aconteceu. Júlia girou devagar, observando cada parede, cada vão de janela, imaginando cortinas, quadros, momentos futuros. Vai ser nossa, de verdade. Já é. A gente só está esperando ela ficar pronta para nos receber. Eles se sentaram no chão de cimento ainda sem acabamento, encostados numa parede, olhando para as estrelas através da abertura no teto. Sabe o que mais me assusta? Júlia perguntou baixinho. O quê? Que deu certo. Contra todas as probabilidades, todos os obstáculos, todas as vezes que quase desistimos, deu certo. E isso assusta porque agora tenho algo real para perder. Não é mais potencial ou possibilidade, é concreto, é meu, é nosso. Carlos entendeu perfeitamente. Passou o braço pelos ombros dela. Aprendi que ter medo de perder é sinal de que vale a pena ter. Se não importasse, não assustaria. Filosofia da madrugada. Verdade da madrugada. Ele corrigiu. Ficaram ali mais 1 hora planejando detalhes bobos. Cor das toalhas do banheiro. Se deveriam ter televisão na sala ou não. Quantos gatos adotar além do Borges? Quando finalmente foram embora, deixaram no cimento uma marca. 2 nomes gravados com um pedaço de tijolo. Carlos e Júlia. 9/2026. Infantil, talvez, mas deles. E naquela madrugada de casamento, deitados na cama que agora era oficialmente de ambos, Carlos sussurrou algo que vinha guardando há meses. Você me salvou. Sabe disso, né? Você também me salvou, Júlia respondeu no escuro. Então estamos quites? Não, estamos juntos, que é melhor. E naquela simplicidade dormiram, marido e mulher, companheiros, construtores de uma vida que estava apenas começando.
Dezembro trouxe calor sufocante e a correria final da obra. Carlos praticamente vivia no canteiro, supervisionando cada detalhe. Júlia dividia tempo entre biblioteca e ajudar com escolhas de acabamento. Azulejos, luminárias, maçanetas, 1000 decisões pequenas que juntas criavam o todo. A mudança estava marcada para dia 23 de dezembro, 2 dias antes do Natal. Seria apertado, mas possível. Foi no dia 15 que o problema apareceu. A empresa de pisos entregou o material errado. Ao invés do carvalho claro que tinham escolhido, veio o pinheiro escuro, e não havia tempo para substituir antes do Natal. Carlos teve um colapso, não dramático, não explosivo. Apenas sentou no meio da sala vazia e colocou a cabeça entre as mãos. Júlia o encontrou assim quando chegou do trabalho. O que houve? Ele explicou sobre os pisos, sobre os prazos, sobre como tudo estava desmoronando bem quando deveria estar perfeito. E se usarmos o pinheiro? Júlia sugeriu. Não é o que planejamos. Nada foi exatamente como planejamos. E funcionou mesmo assim. Carlos olhou para ela, processando. Você não está brava? Estou cansada. Mas não brava. Pisos são apenas pisos. A casa é mais que isso. Mas eu prometi perfeição. Prometi que tudo seria exatamente como você merecia. Júlia se ajoelhou na frente dele. Pegou seu rosto entre as mãos. Você me deu você. Presente. Tentando. Isso já é mais do que mereço. As palavras quebraram algo em Carlos. Ele chorou ali, abraçado nela, liberando meses de pressão autoimposta. Tenho tanto medo de falhar com você, ele confessou entre soluços. Já falhou algumas vezes. E ainda estou aqui. Júlia disse com carinho, porque amor verdadeiro não é sobre acertar sempre. É sobre levantar juntos quando erramos. Eles instalaram o piso de pinheiro. E quando ficou pronto, tinha seu próprio charme. Mais rústico, mais acolhedor do que o carvalho teria sido. Os últimos dias foram correria pura. Cortinas chegaram. Móveis foram montados. A biblioteca foi preenchida com caixas de livros que Júlia trouxe de seu antigo apartamento. No dia 22, um dia antes da mudança oficial, seu Miguel chamou Carlos. Tem uma coisa que quero mostrar. No jardim. Carlos o seguiu para os fundos. Ali, onde deveria haver apenas terra preparada para gramado, havia algo mais. Uma estrutura de madeira ainda crua, formando um arco. Para as rosas trepadeiras. Seu Miguel explicou. Sei que não estava no projeto original, mas achei que combinava. Minha equipe fez nas horas vagas, presente de casamento atrasado. Carlos não conseguiu falar. Apenas apertou a mão do homem com gratidão que palavras não conseguiriam expressar. Naquela noite, Carlos levou Júlia para ver. Ela ficou parada observando o arco iluminado pela luz da lua. É perfeito, ela sussurrou. Ainda falta plantar as rosas. Fazemos isso juntos. Nossa primeira coisa como proprietários oficiais. No dia 23, com a ajuda de Rodrigo, Dona Conceição e alguns amigos, fizeram a mudança. Não tinham muitas coisas. 2 apartamentos pequenos não acumulam muito. Mas cada caixa carregava história. Quando a última caixa entrou, já era fim de tarde. Todo mundo tinha ido embora. Carlos e Júlia ficaram sozinhos em sua casa pela primeira vez. O silêncio era diferente, não vazio, mas cheio de possibilidades. Então, Carlos olhou ao redor. Conseguimos. Conseguimos. Júlia confirmou, voz embargada. Eles caminharam de cômodo em cômodo. A cozinha que cheirava a novo. O quarto com vista para o nascente. Os banheiros com pastilhas que Júlia escolhera. E, finalmente, a biblioteca. Júlia parou na entrada, observando as prateleiras que iam do chão ao teto, a escada em espiral com detalhes de livros e gatos, a poltrona de leitura posicionada perto da janela. É tudo o que eu imaginei. E mais. Ainda falta os livros nas prateleiras. Amanhã. Hoje só quero sentir o espaço. Eles subiram pela escada em espiral até a pequena plataforma no alto, onde algumas prateleiras especiais aguardavam os livros mais preciosos. Dali, tinham vista para toda a biblioteca e, através da janela, para o jardim onde o arco de madeira se desenhava contra o céu que escurecia. Lembra daquele primeiro livro, A Poética do Espaço?
Carlos perguntou. Lembro, você disse que era técnico demais para reler. Menti, li 3 vezes, porque cada página falava sobre isto, sobre como espaços moldam vidas, sobre como casas são muito mais que estruturas. São memórias que ainda não aconteceram, Júlia completou. Exatamente. Eles desceram, foram até o jardim, juntos no crepúsculo do dia 23 de dezembro, plantaram a primeira roseira trepadeira. Cavaram a terra com as próprias mãos, posicionaram a muda pequena e frágil, regaram com cuidado. Vai levar anos até cobrir o arco todo, Júlia observou. Temos anos, Carlos respondeu, limpando terra das mãos na calça. Naquela noite, dormiram no chão da sala porque a cama ainda não tinha sido montada. Colchão inflável, lençóis que cheiravam a novo, cobertor leve porque o calor ainda era intenso. Pela janela aberta, vento trazia cheiro de terra molhada e promessa de verão. Carlos, Júlia chamou no escuro. Obrigada. Por quê? Por não desistir. Nem de você, nem de mim, nem disso. Carlos virou de lado, encontrando ela na penumbra. Obrigado por me ensinar que eu merecia não desistir. Eles adormeceram assim, em sua casa nova, com paredes que ainda precisavam decoração e cômodos que ainda precisavam vida, mas com algo mais valioso que qualquer acabamento perfeito, esperança real em alicerces sólidos. E lá fora, a roseira minúscula começava sua jornada lenta para cobrir o arco, assim como eles começavam a jornada de transformar uma casa em lar. 3 anos depois. A biblioteca de Júlia recebia luz matinal através das janelas voltadas para o leste. Raios de sol tocavam lombadas de livros organizados por cor, criando um arco-íris vertical nas prateleiras. No chão, um menino de 2 anos sentava cercado de almofadas, folheando um livro ilustrado de cabeça para baixo. Theo, esse jeito não dá para ler, Júlia disse, descendo a escada em espiral com outro livro nas mãos. O menino olhou para cima com olhos castanhos idênticos aos dela e sorriu, mostrando dentes minúsculos. Mamãe, olha, dinossauro! Ele apontava para a figura de um gato. Quase, amor, é um gato. Dinossauros vem depois, no livro que o papai prometeu ler hoje à noite. Do jardim, vozes vinham misturadas com som de riso. Júlia foi até a janela. Carlos estava ajoelhado na terra ao lado de Helena, sua mãe, ambos plantando algo no canteiro de temperos. A relação tinha melhorado gradualmente. Não era perfeita. Helena ainda tinha momentos de crítica afiada, mas havia respeito genuíno, especialmente depois que Theo nasceu. O neto tinha amolecido algo na mulher que parecia feito de pedra. Mais à esquerda, mãe. Manjericão precisa de mais sol. Carlos instruía. Não me diga como plantar. Eu tinha jardim antes de você nascer. E matava todas as plantas, papai que contou. Traidor. Helena ameaçou jogar terra nele, mas estava sorrindo. Júlia observou a cena com aquela sensação de plenitude que ainda a pegava desprevenida às vezes. Como se a felicidade fosse uma visitante inesperada que decidiu ficar. A casa tinha mudado nos 3 anos. As paredes antes brancas agora tinham cor. Amarelo suave na cozinha, azul no quarto, verde menta no quarto de Theo. Fotografias cobriam o corredor. Casamento no cartório, primeira noite na casa, ultrassom do Theo, primeiros passos, natais, aniversários. As rosas trepadeiras tinham cumprido sua promessa. Cobriam o arco completamente, explodindo em flores cor-de-rosa toda a primavera. Tinham virado ponto de fotografia obrigatória para visitantes. A biblioteca comunitária também tinha prosperado. Júlia conseguira uma parceria com a prefeitura e empresas privadas, expandindo o horário de funcionamento e criando programas para crianças. Carlos tinha reformado o sistema elétrico inteiro de graça, garantindo que nunca mais haveria risco de incêndio. Eles ainda tinham sextas-feiras às 6. Agora era sextas-feiras às 6 com Theo dormindo no colo, ou desenhando no chão, ou tentando escalar estantes. A essência continuava, tempo dedicado só a eles, conversas sem pressa, presença intencional. A campainha tocou. Júlia desceu as escadas, Theo nos braços, e abriu a porta. Dona Conceição estava ali com uma travessa coberta. Pastéis de nata. Receita nova que quero que testem. Dona Conceição, vai me fazer engordar.
Besteira. Você precisa comer mais. Amamentou demais, ficou magra. Theo se estendeu para a senhora, que o pegou no colo com prática de quem criara 4 filhos. E o meu príncipe? Como está? Primpê. Theo repetiu, orgulhoso. Carlos e Helena entraram, mãos sujas de terra, rindo de alguma piada interna. Carlos parou ao ver Dona Conceição. Está virando rotina invadir nossa casa aos sábados. Alguém precisa garantir que vocês comem direito. Ela retorquiu. E trouxe notícia. Que notícia? Vão demolir o prédio ao lado da cantina. Vão construir apartamentos modernos. Dona Conceição fez cara de nojo. Coisa feia, sem personalidade. E daí? Júlia perguntou, servindo café. E daí que pensei em expandir a cantina. Comprar o espaço, fazer um salão maior. Mas preciso de alguém que desenhe. Ela olhou para Carlos com expectativa. Dona Conceição, não me venha com desculpa de trabalho. Você me deve. Toda a comida grátis que dou para essa família. Carlos olhou para Júlia, que sorriu encorajadoramente. Está bem, vou fazer o projeto. Mas a senhora paga em pastéis de nata. Combinado. A tarde se desenrolou com café, conversa, Theo exigindo atenção de todos. Rodrigo chegou depois com a esposa e as 2 filhas, trazendo o bolo de chocolate que Vanessa aprendera a fazer. A casa pequena ficou cheia. Barulho de criança, adultos conversando sobre trivialidades e profundidades, cheiro de café misturado com manjericão que Helena tinha acabado de plantar. Júlia teve um momento de observadora externa. Olhou para aquela cena. Carlos no chão brincando com Theo e as sobrinhas, Helena e Vanessa discutindo receitas, Rodrigo e Dona Conceição debatendo futebol. E quase não reconheceu a vida que tinha agora. 3 anos atrás era uma bibliotecária sozinha em apartamento vazio. Carlos era um engenheiro amargo, evitando conexões humanas. E agora, no que está pensando? Carlos apareceu ao lado dela, Theo pendurado em suas costas. Em como mudamos. Para melhor? Para real. Júlia corrigiu. Não melhor ou pior, apenas mais reais. Theo puxou o cabelo de Carlos, que fingiu reclamar, mas estava sorrindo. Papai, dinossauro. Depois do jantar, campeão. Prometi, não prometi? Meti. Quando todos finalmente foram embora, já passava das 8 da noite. A casa estava bagunçada. Brinquedos espalhados, xícaras sujas, migalhas de bolo no chão. Não vamos limpar hoje, Carlos declarou, desabando no sofá. Amém. Júlia se jogou ao lado dele. Theo já dormia no quarto deles, exausto de tanto brincar. Você é feliz? Carlos perguntou de repente. Júlia virou a cabeça para olhá-lo. Você está perguntando sério? Totalmente. Porque eu sou. Mais do que imaginei ser possível. Mas quero saber se você também está. Carlos, olha ao redor. Esta casa, nossa família, nossa vida. É tudo que sempre quis sem saber que queria. Mesmo com a bagunça, as brigas ocasionais, as noites sem dormir quando Theo está doente. Especialmente por causa disso. Júlia pegou a mão dele. Porque é real. Não é fantasia de conto de fadas. É vida de verdade, com problemas de verdade, e amor de verdade enfrentando tudo. Carlos puxou ela para mais perto, beijou seu topo da cabeça. Sabe o que percebi? Nunca te agradeci apropriadamente. Por quê? Por não desistir daquele homem amargo que entrou na biblioteca há 4 anos. Por ver algo nele que ele mesmo não via. Por ter paciência quando eu era impossível. Você faz parecer que foi sacrifício. Não foi. Mesmo nos dias difíceis valia a pena. Eles ficaram em silêncio confortável. Aquele tipo de silêncio que só existe entre pessoas que verdadeiramente se conhecem. Lembra do desenho? Carlos perguntou. A primeira planta da casa que mostrei para você? Lembro. Achei que era loucura. Era. Mas toda boa história começa com um pouco de loucura. Ele se levantou, foi até o escritório, voltou com uma folha enrolada. Era o desenho original, amarelado pelo tempo, com marcas de dobras, anotações nas margens. Guardei, como lembrete de onde começamos. Júlia desdobrou o papel com cuidado. Ali estava tudo. A biblioteca central,
os quartos voltados para o leste, o jardim com estrutura para rosas. E no canto, com letra de Carlos, uma nota que ela nunca tinha visto. Para Júlia, para nós, para uma vida que vale a pena viver. Você escreveu isso antes de me mostrar? Na noite anterior. Estava aterrorizado de que você achasse loucura demais, mas precisava colocar no papel, tornar real. Júlia sentiu lágrimas queimarem. E olha onde estamos agora, vivendo dentro do desenho. Vivendo melhor que o desenho, porque papel não captura risadas de criança, ou cheiro de café de manhã, ou como é te ver descendo a escada em espiral toda manhã. Eles refizeram o caminho até a biblioteca. Pela janela, viam o arco de rosas sob luz da lua. Em algum lugar do bairro, um cachorro latia. Vento fazia as folhas da roseira dançarem. Devemos plantar mais, Júlia sugeriu. Fazer uma cerca viva inteira. Podemos, temos tempo. E naquela promessa simples, temos tempo, estava tudo. Não a ilusão de eternidade, mas a escolha de construir, dia após dia, algo que durasse. Subiram para o quarto onde Theo dormia, braços jogados acima da cabeça, na rendição total da infância. Ficaram ali observando, maravilhados com aquela vida pequena que criaram juntos. Ele vai crescer nesta casa, Carlos sussurrou. Vai aprender a andar melhor no corredor, vai ler os primeiros livros na biblioteca, vai trazer amigos para brincar no jardim. Vai fazer a bagunça que fizemos. Vai cair, vai levantar, vai ter coração partido e vai aprender a amar de novo. E vamos estar aqui, para tudo isso. Júlia se aninhou nos braços de Carlos, observando o filho dormir. Você acha que a gente fez certo? Sendo pais, sendo marido e mulher, sendo tudo isso? Acho que estamos tentando. E tentando com amor verdadeiro. Então sim, acho que estamos fazendo certo do nosso jeito imperfeito. Naquela noite, depois de colocar Theo de volta no berço em seu quarto, Carlos e Júlia se deitaram na cama que já tinha 3 anos de histórias. Não fizeram amor. Apenas se abraçaram, encaixando-se um no outro com a familiaridade de quem mapeou cada curva, cada suspiro, cada batida de coração. Eu te amo, Júlia disse no escuro. Não do jeito de filme romântico, do jeito real que escolhe você todos os dias mesmo quando é difícil. Eu te amo do jeito que faz tudo valer a pena. Carlos respondeu. Do jeito que transformou minha vida de preto e branco em Technicolor. E ali, naquela casa que era mais que estrutura, naquela vida que era mais que rotina, naquele amor que era mais que sentimento, eles dormiram. Lá fora, as rosas continuavam crescendo. Devagar, pacientes, cobrindo mais um pedaço do arco a cada estação. Porque amor verdadeiro é assim. Não acontece de uma vez. Não se completa em um momento. Cresce. Dia após dia, escolha após escolha, tijolo após tijolo. E Carlos e Júlia tinham construído algo que nenhuma tempestade poderia destruir. Porque foi construído sobre a fundação mais sólida que existe. A decisão diária de permanecer, de lutar, de amar. Não porque era fácil, mas porque era real. E o real, com todas suas imperfeições e desafios, sempre será melhor que a fantasia perfeita, mas vazia. Eles encontraram um ao outro quando ambos estavam quebrados, e juntos construíram algo inteiro. Não uma cura mágica, não uma transformação instantânea, mas uma jornada compartilhada de 2 pessoas que escolheram crescer juntas ao invés de permanecer sozinhas.